Nós queremos, Pai, sim, exaltar a Tua palavra e o Teu nome. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra, bendito seja o Senhor que sustenta todas as coisas pela sua palavra, bendito seja o Senhor que a sua palavra não volta atrás, bendito seja o Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Obrigado, Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai. Glorificado seja o seu nome nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados, a graça e a paz. Queiram sentar um pouco, quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Dizer que é um prazer estar aqui reunido com você, para que nós possamos juntos celebrar ao Senhor, amém? Quantos vieram com expectativa nessa noite? Expectativas em Deus, expectativas na palavra do Senhor, pois ela é poderosa para trazer algo para as nossas vidas, amém? Então, nós vamos nessa noite aprender um pouco mais sobre a nossa vida em Cristo, a nossa vida no Senhor. Sabe, irmãos, eu quero mesmo reforçar você nessa noite. O ministro da palavra vai falar sobre o assunto, mas eu quero realmente dar ênfase nisso, de que é muito importante sabermos por que nós estamos aqui. Saber para que nós estamos aqui, porque o Senhor nos salvou. A palavra do Senhor deixa claro que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Diga, eu fui salvo para realizar boas obras. Amém? Então, irmãos, cada dia mais nós precisamos entender isso. E a palavra do Senhor deixa claro de que uma vez que nós cremos em Deus, uma vez que nós cremos no Senhor, nós precisamos, ter obras para apresentar a Deus. Inclusive antes, nós precisávamos nos arrepender das obras mortas para alcançar uma vida eterna e agora realizar obras de vida, obras que trazem vida para todos e para nós. E uma das coisas, irmãos, que eu aprendi para permanecer na fé, para manter a minha fé viva, é fazendo alguma coisa no reino de Deus. Amém? Porque se a gente não se envolver, se a gente não fizer alguma coisa, é rápido demais para que a gente possa afraquejar na fé. O compromisso com a obra do Senhor nos ajuda a manter a nossa fé viva. Então hoje nós vamos dar continuidade. O Orlando, nesse mês, ele está sendo o responsável por nos trazer essa instrução, esse ensinamento sobre o ministério na prática, sobre algumas coisas que a igreja às vezes fica despercebido disso. Acha que é só entregar a sua vida para Jesus, vir à igreja, todos os cultos, dar a paz do Senhor aos irmãos e acha que acabou por aí. Não, irmãos, Deus tem grandes coisas preparadas para todos aqueles que foram salvos, para recompensar através daquilo que você vier a fazer aqui. Deus não obriga você a fazer nada, nós também não vamos obrigar você a fazer nada, mas uma coisa nós precisamos: falar, ensinar, trazer a nossa memória, relembrar a todos, ensinar a todos de que nós fomos salvos para realizar alguma coisa, amém? Então eu já quero chamar o Orlando, ele já vem para cá para que ele possa ministrar a palavra nessa noite. É um culto de ensino, irmãos, mas fica sensível ao Espírito Santo do Senhor, que eu sei que o Senhor pode realizar grandes coisas aqui em nosso meio, amém? Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e traga para nós uma instrução poderosa. Graça e paz. Tudo bem? Que bom que você está aqui para juntos nós engrandecer o nome do Senhor. Amém? Já foi louvado aqui Ele, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo. E o tema, o texto-chave é Tiago. Tiago, capítulo de número 2, versículo 26. Tiago 2,26, que nos diz assim: porque assim como um corpo sem o espírito
está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então observe que quando nós temos uma fé viva e eficaz, nós vamos realizar as boas obras para o Senhor. E nós precisamos saber. Muitas pessoas, se você perguntar hoje, você crê em Deus? Todas elas vão dizer que crê. Você tem fé? Todas vão dizer que tem fé. Mas nós precisamos entender que a verdadeira fé é a fé em Cristo Jesus. Não basta tão somente saber da existência do Deus Todo-Poderoso, mas nós precisamos crer nele e crer. A fé, a palavra do Senhor vai nos dizer que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Então a verdadeira fé, a fé genuína, ela vem ao ouvir a palavra do Senhor. E Tiago, ele deixa claro que assim como o corpo sem o espírito ele está morto, também a nossa fé sem obra é morta. Então é necessário as obras. O pastor falou muito bem aqui que nós somos salvos para as boas obras. Não por obras que nós vamos fazer, porque Cristo ele já conquistou a salvação para nós. Mas uma vez que nós somos salvos e temos uma fé viva dentro de nós, automaticamente vai se realizar as boas obras. E nessa noite nós vamos falar sobre o ministério da reconciliação. Quem sabe muitas pessoas dizem, mas eu confessei a Cristo, eu sou crente, e acha que é só isso aí. Mas todos nós, e muitos chegam a dizer, eu não tenho ministério nenhum. Mas esse é um grande engano, porque todo cristão, ele existe um ministério que são igual, o meu e o seu. Existe um ministério específico. Quando você crê em Deus, crê no sacrifício de Jesus, automaticamente você já entra nesse ministério, que é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é algo que todo cristão, sem exceção, ele entra e faz parte desse ministério. É uma missão dada por Deus. A missão de Cristo, aqui a continuidade é através da igreja, que somos eu e você. E a reconciliação, reconciliar as pessoas a Cristo. Através de quê? Através da palavra. E a fé vem pela palavra. Nós não vamos colocar goela abaixo, como as pessoas dizem, a palavra do Senhor. Mas é através da mensagem ministrada que as pessoas irão crer. Então observe que o ministério da reconciliação é um ministério comum a todo filho de Deus. Todos os crentes são chamados a esse serviço no corpo de Cristo, sem exceção. Então todos, que é comum, todos que se tornam o quê? Filho, irmãos. Nós sabemos que só é filho de Deus todo aquele que já confessou a Cristo. Mas e as outras pessoas? Não são todos filhos? Não. São criaturas de Deus. Filho é aquele que confessa a Jesus como seu Salvador. Esse se torna filho, porque desde o início da criação, Satanás bagunçou ali e as pessoas se desligaram do acesso ao Deus Todo-Poderoso por conta do pecado. Aí Jesus vem e agora nós precisamos, ele veio para nos reconciliar com Deus. E nós temos o acesso ao Pai, mas para isso é necessário ter uma fé viva. Então observe que o ministério, todos nós temos, e um deles é o ministério da reconciliação. Não existe o ministério de chegar e cativar uma cadeira em uma igreja. Isso não existe. Não existe de nós falarmos, não, eu não tenho ministério. Sim, você tem. Você tem uma missão, falar de Jesus. Falar daquele que te salvou. Amém? Então veja que reconciliação significa o quê? Ajuste de uma diferença. Reconciliação, restauração a situação provável anterior, restaurar, trazer para o que já era antes, desde o início da criação, mas por conta da queda de Adão, as pessoas se desligaram de Deus. E Jesus ele vem
para ligar as pessoas, reconciliar com Cristo. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Por meio de quê? Da sua morte. Nos deu a missão de comunicar essa verdade a outros, para que eles também sejam reconciliados. Nós recebemos essa missão para que outras pessoas venham a ouvir. Teve uma pesquisa agora da quantidade de pessoas no mundo, se eu não me engano, 8 bilhões. E 3 bilhões dessas pessoas não conhecem Jesus. 3 milhões, se eu não me engano, não conhecem a Cristo. Nunca ouviram falar de Jesus. E aí eu fiquei até pensando, e aqueles que já ouviram falar e abandonaram? Se for botar em conta também, é muito também. Aí muitos até comentaram ali e disseram, nós temos que ser um desses para anunciar. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Para anunciar a Cristo Jesus para aqueles que não ouviram. Aí quem sabe você diz, mas isso é em outros países. Não, irmãos. Tem muitas pessoas próximas de nós que nunca ouviu falar de Jesus. E muitos até sabem que existe um Deus, mas não entendem. Muitas pessoas dizem, se arrependa, aceite Jesus, vá para a igreja. Mas muitos nem sequer sabem explicar por qual motivo. Mas se arrepender de quê? Por que eu devo ir para uma igreja? Tudo existe um propósito. Por quê? Para religar, conectar com Deus. Porque todo aquele que não confessou a Cristo está separado de Deus. E não adianta, depois que morre, as pessoas dizerem que o Senhor coloca em um bom lugar. Não adianta, irmãos. Porque depois que morre, já era. Nós temos que aproveitar as oportunidades agora. Ouvir Jesus agora. E viver o plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas. E um deles é cumprir o seu chamado. E o seu chamado, um deles, é reconciliar. É o ministério da reconciliação. Então cai por terra essa história de você dizer, eu não tenho nenhum chamado. Tem. Sem exceção. Todo cristão nascido de novo que confessou a Cristo foi chamado e está incluído no ministério da reconciliação. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 14. Diz assim, a partir do versículo 14, Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então observe que através da cruz Ele reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus, havíamos nos tornado inimigos por conta da queda de Adão. Então, a partir dali, o homem não tinha mais acesso a Deus. E você vê as histórias do Antigo Testamento, é separado ali os sacerdotes, só ele tinha acesso a Deus, as pessoas traziam animais, mas Jesus, ele é o verdadeiro sacrifício, ele acaba com tudo aquilo ali, e ele é o sacrifício para nos reconciliar com Deus. Em Colossenses, abra lá, Colossenses capítulo 1, versículo 21, nos diz assim, Colossenses 1, versículo 21. Diz assim: a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensível e inculpáveis. Então observe que uma vez que nós confessamos a Cristo, todos os pecados são tirados ali, irmãos.
lançado fora. E deixa eu te dizer, ele não lembra mais desses pecados. Quem tem acusado e apontado o pecado é o próprio inimigo. Uma vez que nós confessamos a Cristo, nós temos o acesso ao próprio Deus. Porque Cristo nos reconciliou ali na cruz do Calvário. Agora nós temos essa responsabilidade de vivenciar segundo a palavra. Não mais retornar aos velhos caminhos, mas prosseguir esse novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Então observe que é por isso que Tiago ele vai dizer que a fé sem obra ela está morta, porque não adianta nós falarmos que temos fé, que a nossa fé está viva, sem que nós não temos disponibilidade, o anseio para cumprir o que Deus chamou. Nós aprendemos aqui na quinta-feira passada que existem os 5 dons e quem distribui esse próprio dom foi o próprio Cristo e levantou pessoas, separou para cumprir, designou algo para cumprir aqui na terra. E um dos ministérios, a qual sem exceção todos, eu e você, somos inseridos, é o ministério da reconciliação. Porque Cristo nos reconciliou para que nós venhamos prosseguir a sua obra. Prosseguir e anunciar o seu sacrifício e trazer as pessoas. Veja que em Marcos capítulo 16... versículo 15 vai dizer assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele diz, vá para todo o mundo. Observe aqui que ele traz essa instrução para quem? Para os discípulos. E essa mensagem nos alcançou. E para nós também ir e anunciar a obra de Deus, anunciar a Cristo Jesus. Porque todo aquele, irmãos, que não confessar a Cristo, não adianta. É morte eterna. É uma morte eterna e Cristo veio para nos livrar da morte eterna, uma separação, viver separado de Deus eternamente. Então nós estamos aqui anunciando Cristo, para que as pessoas venham se converter, para que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados e prosseguir esse novo caminho. E também exercer o seu ministério. Existe um ministério a ser designado, existe um propósito. Todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Todos. Tem pessoas lá fora que ainda não ouviram Jesus, não ouviram falar de Jesus, que tem também um propósito a cumprir nessa terra. E outro tipo de ministério que tem também é o ministério de socorros. Abra lá a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, nos diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, ou mestres em outras versões, depois milagres, depois dons de cura e socorros, governos e variedades de língua. Esses socorros aqui é o ministério de socorros. E o ministério de socorros é incluído todo o trabalho que é feito ao redor do ministério quintuplo, ao redor dos 5 dons, o ministério de socorros é incluído para fazer mais efetivo. E toda a atividade feita pelos santos em submissão ao pastor da igreja local para cumprir a visão de Deus para a sua igreja. Então, é inserido também pessoas no ministério de socorros. E é isso que nós precisamos aprender também nessa noite. Existe o ministério da reconciliação, a qual nenhum de nós ficamos separados. Todos nós somos chamados para reconciliar as pessoas com Cristo. Mas dentro da igreja existe também o ministério de socorros. Para quê? Para que os 5 dons também venham fazer ali efetivamente a obra de Deus. Você precisa entender que quando diz
que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que Ele é o cabeça e nós somos os membros, nós vamos observar que uns dependem dos outros. Não existem ministérios, um maior do que o outro, não. Existe também o ministério de socorros, a qual os 5 dons vai operar com o auxílio dele. Com o auxílio também do ministério de socorros. Que significa socorros, auxiliar e ajudar. É alguém que é levantado para auxiliar na obra do Senhor. Esse ministério de socorros pode proporcionar grande benefício e assistência, especialmente no papel de apoio aos 5 dons. O mau andamento dele comprometerá o desenvolvimento dos dons ministeriais. Observe, esse ministério de socorros são pessoas que são levantadas para devidas funções. Na igreja ela precisa de um porteiro. Alguém que é levantado para ministrar um exemplo e não tem um porteiro, ele não vai fluir, não vai acontecer, porque ele vai estar atento lá fora também. Vai ter a distração. E nós precisamos entender que tudo é necessário. Precisa alguém para auxiliar no som. Precisa alguém para estar na recepção. Precisa pessoas, porque é o quê? É o corpo de Cristo. E para que ele funcione bem, todos precisam estar inseridos. E quem é que faz parte disso? Eu e você. Então observe que nós podemos ver que cada membro do corpo de Cristo é essencial, atuando naquilo que Deus chamou. Não somos nós quem separamos, mas o Senhor nos chamou e nos separou para a sua obra. Atuando naquilo que Deus chamou para que haja um bom funcionamento no corpo de Cristo. Assim, aquele que auxilia deve ter o verdadeiro equipamento de poder e graça divina. É necessário ter o equipamento. Você precisa entender que, independente desse ministério de socorros, independente do que eu auxilio na igreja, eu preciso estar coberto da graça de Deus, do poder de Deus para designar algo, para que você não venha se perder e achar que está servindo ao pastor. Achar que está servindo a uma liderança. Achar que está fazendo algo para agradar alguém. Não, irmãos. Mas para agradar aquele que vive e reina para sempre. Que nos chamou para exercer algo. Aí quem sabe você diz, mas eu não quero fazer nada. Então entenda e observe se sua fé está viva realmente. Porque segundo a palavra, uma fé viva, ela vai ter as boas obras. Você, um dos grandes exemplos que é necessário graça para que nós venhamos exercer as coisas de Deus e não fazer de qualquer jeito, porque se tem uma coisa que não é bagunçada, é as coisas do Senhor. Por quê? Porque nós olhamos para a palavra e vamos ver toda a organização que o Senhor fez. Levantou pessoas, derramou da sua graça, separou pessoas para exercer o seu ministério. Um dos grandes exemplos é lá em Atos. Quando no início da igreja ali, Atos capítulo de número 6, vai ali iniciar a instituição dos diáconos. Mas por que separaram os diáconos, que são aqueles homens levantados para servir as mesas? Porque precisava de alguém nos ministérios de socorros. E o diaconato, ele se inclui nos ministérios de socorros. Logo mais você vai ver outras funções que está inserida no ministério de socorros. Levantou-se ali, a igreja estava crescendo, muitas pessoas se convertendo, e vale nós lembrarmos aqui que o Espírito Santo desceu. Jesus diz, ei, não saia de Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Pregai aqui na Judéia, pregai em Jerusalém, aí depois até os confins da terra. Por quê? Porque ele disse, primeiro na casa, primeiro onde vocês estão, mas esperam um revestimento. Por quê? Porque é necessário a graça, o poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo para a gente exercer a função de Deus. Muitos dizem, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo, mas é um revestimento para que nós possamos exercer o ministério de Cristo, o chamado de Deus. E no capítulo 6 de Atos,
você vai ver que a igreja estava crescendo, vinha muitas pessoas se convertendo, mas houve ali, o texto nos diz assim, naqueles dias crescendo o número, Atos capítulo 6, versículo 1 a seguir, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Observe, aqui eram os 12 apóstolos. Qual era a função deles? Oração e o ministério da palavra. Mas havia ali uma desavença entre esse povo na distribuição dos alimentos. Algumas viúvas estavam sendo negligenciadas devido à fala. Quando a gente vai observar isso aqui, é devido à comunicação de uns com os outros. E levantaram essa queixa para os apóstolos. E aí a resposta deles é que não era razoável deixar o ministério da palavra de Deus e ir servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, ou 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Quando ele diz esse importante negócio, sabe o que era isso aqui? Servir às mesas. Por que era importante? Porque eles sabiam que servir não era apenas servir as mesas para as pessoas, mas era servindo algo no corpo de Cristo. Toda função que o Senhor delega para a gente fazer é algo importante. E ele diz sobre esse tão importante negócio: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, porque era a função deles. Observe que não teria como eles se acarretarem em servir as mesas e negligenciar a palavra de Deus. Negligenciar o que eles foram designados para fazer. Então observe que uns dependem dos outros, porque cada um tem uma função, para não trazer o peso sobre as pessoas. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, aí vai falar aqui o nome de 7 homens. Mas quantos entendem que houve ali um requisito? Que era necessário ser alguém de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aí vai levantar um homem por nome Estevão, e aí a Bíblia diz que ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Lá na frente vai dizer que ele tinha poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Separaram esse homem aqui para servir a mesas, mas quantos vão entender que ao decorrer desse texto, não temos tempo para isso, mas se você observar em casa o capítulo 6 de Atos, Estevão é aquele que as pessoas lutavam contra ele, debatiam, mas ele, por tamanho poder e sabedoria, não conseguiam conter por conta da palavra de Deus, o poder de Deus que era sobre a vida dele. Então isso não quer dizer que porque ele servia à mesa, ele não poderia pregar a palavra. Não quer dizer porque ele estava servindo à mesa, que ele não deveria falar de Jesus. Que ele não deveria realizar milagres e prodígios. Então observe que todos aqueles que estão incluídos na função do ministério de socorros, é necessário ter também o conhecimento da palavra. Tem pessoas que dizem: mas eu sou disso, faço outra função, não tenho nada a ver. Quem tem que estudar é quem prega. Não, irmãos. Mas o ministério da reconciliação é inserido para mim e para você. E como é que você vai falar de Jesus se você não conhecer a palavra? Como é que eu vou falar de algo que eu não sei, não tenho conhecimento? Mas é necessário. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de falar agora, não. Porque quando a fé é viva, a boa obra já existe quando? Porque você já se alegra da salvação. Você já se alegra no que Cristo está fazendo. E automaticamente o seu desejo, o seu anseio é converter todo mundo, irmãos. Ou vai me dizer que quando você conheceu essa verdade, conheceu a Cristo, você não quis falar, anunciar, converter as pessoas, de uma hora para outra.
Quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu via minha mãe, o povo, eu queria empurrar a Bíblia, irmãos, goela abaixo, e do meu jeito. Mas nós precisamos entender que nós só vamos anunciar o que Deus fez, o que Ele permanece fazendo nas nossas vidas, e o Espírito Santo vai convencer. Mas nós precisamos falar para que Ele possa agir. Ah, mas se os outros não quiserem? Aí o texto diz, que foi lido em Marcos, que aquele que não crê já está condenado. E todo aquele que crê será salvo. Aí muitas vezes, nós aceitamos a Cristo, confessamos a Ele, dizemos que está com a fé viva, mas não temos nem coragem de levantar isso aqui para Jesus. E nós precisamos estar atentos, irmãos, para a gente não se embaraçar e achar que é para fulano, que é para ciclano, não. Primeiramente é para o Senhor. Tudo que nós fazemos insere o propósito de Deus, insere a submissão e a autoridade, porque Deus levantou uma autoridade sobre as nossas vidas, e essa autoridade é o pastor. Ele tem uma visão de Deus para cumprir na igreja, mas nós precisamos se submeter. E se você não se submete a uma liderança, você nunca vai se submeter à vontade de Deus. Você vai achar que está servindo a Deus, mas está fazendo do seu próprio jeito. E se eu não submeto a uma liderança, não adianta. Não adianta eu dizer que estou com uma fé viva, que eu estou exercendo obras, porque não estou. Segundo a palavra, não. Não. Quando nós observamos a palavra, insere propósito de Deus, insere submissão e autoridade, insere de você ter humildade. Porque antes de qualquer ministério que nós venhamos exercer, nós estudamos aqui, acredito que na primeira quinta-feira, que antes de qualquer coisa, nós somos servos. Para servir no corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus, com um coração para servir. E isso vem do próprio Deus. Isso vem o anseio por conta da fé. E o desejo de fazer algo por Cristo. O desejo de fazer a vontade do Pai. Amém? Então observe que aqui Estevão, eles foram separados para servir a mesa. Mas isso não vai nos impedir de nós buscarmos a palavra. Nós precisamos buscar a palavra. E nós vamos observar que desses 7 aqui, Estevão, ele vai morrer ali. Mas vai sair daqui, vai acontecer uma perseguição na igreja. E daqui vai sair Felipe. Alguém que está inserido nos 5 dons, que foi um grande evangelista, que ganhou a Samaria para Cristo. Mas chega um momento, nós vamos falar sobre esse ministério que está incluído nos 5 dons, que é o evangelista, é aquele que vai alcançar pessoas, que vai ganhar almas, mas vai trazer para quem? Para o pastor cuidar. Existem etapas. Não adianta a gente ganhar as pessoas para Cristo e deixar elas se perderem, não. Temos que estar próximo, temos que estar inserido no corpo, junto, nos aproximando. E tem pessoas que dizem, mas eu não gosto de estar perto, eu não gosto disso. Irmãos, entenda, é só um céu. Deus não vai fazer um céu separado só por sua causa, não. Você vai ter que se submeter, e você vai ter que quebrar todo esse orgulho, essa casca, e se aproximar das pessoas. Se aproximar, porque é um corpo. Já pensou? Eu não gostar do meu braço? Vou ter que tirar o meu braço? Não. Ele está inserido no corpo. Ele tem uma função. Meus dedos têm a função. Se ele estiver parado aqui, tem algum problema. Você já percebeu quando a gente se machuca? Se machuca um dedo, ele vai ficar ali parado alguns dias. E aquilo vai incomodar. No corpo de Cristo é assim, irmãos. Precisa estar juntos. E você vai ver que dessas pessoas aqui vai sair evangelista, vai sair muitas pessoas, e eles faziam milagres, prodígios, mas havia requisitos. Por quê, irmãos? Não adianta eu vim aqui preparar um ensino ou uma mensagem para pregar para você e vivenciar lá fora de qualquer jeito, sem que não venha conter aqui com a palavra. Aí eu estou enganando a mim mesmo. E o texto é claro, a Bíblia.
O que adianta eu ganhar e perder a minha alma? É em vão. É por isso que nós precisamos, primeiramente, nos revestir, cuidar sim da nossa casa, primeiramente. Porque tem gente, irmãos, que por não entender, faz tudo para a obra, para o pastor ver, para acontecer isso e aquilo e a casa bagunçada. Mas ele diz, ficar em Jerusalém, primeiro aonde? Dentro de casa, primeiro nos povos. Tem gente que quer sair para a África, mas nunca evangelizou nem o vizinho. Às vezes o vizinho nem sabe que é cristão. E quer ir para a África. Porque nós precisamos entender a intenção, e é o que vai ser julgado. A intenção da qual nós servimos aqui o nosso ministério, e é através da intenção do nosso coração que vai receber o galardão. E se nós não entendermos que o que vale é a intenção da qual eu estou fazendo para Cristo, que nós vamos receber, que as nossas obras vão ser provadas no fogo. E se for com uma intenção errada, não vai ganhar o galardão, vai perder tempo. E nós não estamos para perder tempo, amém, irmãos? Então veja que nós precisamos estar atentos aos nossos dons. Exemplos de ministérios de socorros. Diaconato, que foi aqueles que servem a mesas. O músico, a música, o ministério de música se inclui no ministério de socorros. Se você é músico e não sabia, você está inserido aqui. Teatro, ministério de criança. De dança não, que não tem ministério de dança, é de criança, irmão. Tem lugar que tem. Aí eu fui pregar um dia e botaram uma mulher para dançar balé, para depois eu ministrar e bagunçou toda. Você vai entender. Por uns depender dos outros, você vai ver que o profeta ele precisa, para unção, para o mover, precisa da música. Aí nesse dia botaram, foi para dançar balé e depois foi ministrar. Mas você vai ver que uns dependem dos outros para fluir. Então observe que o ministério de criança, de trânsito, que é alguém que está atento. Quantos entendem, irmãos, que você vem para exercer algo, mas às vezes o carro está com problema, uma porta não fecha, alguma coisa, eu já tive essa experiência. E às vezes você vai ministrar em algum lugar, mas você fica na consciência, rapaz, e meu carro ali? Teve um dia que eu fui para a igreja e fui ministrar em um lugar, e eu estacionei meu carro, e quando eu saí da igreja tinha muito carro, eu não enxerguei meu carro. Eu digo, pronto, roubaram meu carro. E saí desesperado, e depois estava atrás de um poste, porque o ângulo que eu estava vendo não dava para ver o carro. Mas existe, irmãos, alguém que é levantado para estar atenção ali na porta, atenção nos veículos. Porque você fica na consciência, rapaz, tem alguma coisa ali fora, você precisa estar conectado no que você foi chamado para fazer. Não adianta a gente vir aqui só cumprir uma escala e por conta de problemas que tem lá fora, as pessoas não têm nada a ver. Eu não tenho que descarregar os meus problemas em você. Por conta de problema que tem lá fora. Não. Existe um ministério, existe algo sério, existe uma responsabilidade, porque ministério é trabalho, e trabalho para o reino, e é muita responsabilidade, irmãos. Tem gente que infelizmente não dá crédito, mas é muita responsabilidade que é delegada para nós, e nós temos que ter responsabilidade. Então observe que a assistência social, a secretaria, a tesouraria, tudo isso aqui é incluído no ministério de socorros. Tem gente que diz, não, eu sou levita. Mas no Novo Testamento não existe isso. Para você ser levita, você faz o que na igreja? Eu sou levita. Aí não, eu só canto. Às vezes precisa fazer alguma coisa, auxiliar em algo que o ministério de socorro é auxílio, é ajuda. Não, eu só fui chamado para isso. Pastor, ó, não me conte com outra coisa. Que eu só fui chamado para pregar. Não, irmão. No corpo de Cristo a gente está inserido. O que for para fazer, a gente vai fazer. Agora, se vai interferir e eu me acarretar de um monte de coisa, interferir no que eu fui chamado, aí é preciso organizar. Porque o que vai contar é o que você realmente foi chamado para fazer. Não adianta você ser chamado para ministrar a palavra e inventar de louvar. Sem que você foi chamado para louvar. A não ser que você tem o dom para cantar, para pregar, amém. Mas se eu fui inserido para tal coisa, eu tenho que designar. Então observe que o ministério de música ele funciona também com o ministério de socorros. De apoio ao ministério quintuplo, que dá apoio a quem ministra, que dá apoio ao profeta, que dá apoio a quem ensina o mestre, que dá apoio ao pastor. Um depende do outro, irmãos.
Então observe. Vá lá para 2 Reis, capítulo 3, para você entender melhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Então esse negócio de levita cai por terra hoje, porque você não é da tribo de Levi. Você está inserido no corpo de Cristo. Se você olhar a antiga aliança, eram pessoas da tribo de Levi separado para servir no templo. E o levita não era apenas alguém que tocava, não. Era alguém que estava ali na hora das tendas para levantar. Tinha uma família que era separado para pegar ali as tendas ali do templo, para pegar as toalhas, dobrar todo aquele cuidado. Por quê? Porque as coisas do Senhor é com excelência. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3. Quando você vê alguém dizendo que é levita, é alguém que precisa de instrução. E se você tiver a oportunidade, você ensina com amor. Café opera pelo amor. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Isso, 15 e 16 diz assim. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Observe que aqui é o profeta. E ele diz, trazei-me aqui um tangedor. O tangedor era alguém que tocava. Porque ele precisava de alguém tocando para que ele tivesse a inspiração. E hoje não é diferente. Por que primeiro a gente louva? A gente prepara o nosso coração. Vem o tangedor, esse aqui que é alguém que toca, alguém que canta, que é separado para isso. E aí ele vai preparando o ambiente. A gente vai se desprendendo das coisas lá fora. E vai entendendo, entrando na palavra, entrando no que está sendo ministrado. Por quê? Por que alguém que louva precisa também da instrução da palavra? Para não cantar qualquer coisa. Porque louvor, irmãos, precisa da palavra. É a palavra cantada. E se não tiver de acordo com a palavra, não vai fluir. Vai virar bagunça. E então precisa do conhecimento da palavra para isso. Mas o profeta chamou, trazei aqui um tangedor. E aí depois vem uma inspiração. E logo mais você vai entender que o profeta ele não sabe de tudo. Ele só vai saber daquilo que Deus vai trazer. Logo nós vamos chegar lá. Deixa eu olhar aqui o tempo. Porque tem gente, irmãos, hoje ainda querendo consultar. Irmã A, irmã fulana, irmã ciclana. Não existe mais isso. O Espírito Santo está dentro de nós. Veja, o ministério de música pode ser de grande valia para aqueles que exercem os 5 dons ministerial, particularmente o profeta, como podemos observar no versículo citado. Ele precisou de alguém para tocar, para ter a inspiração. Ao tocar aquele instrumento musical pelo tangedor, foi um auxílio para o profeta entrar no Espírito. Para ele entrar e trazer, e logo no decorrer do texto, você vai ver que ele vai trazer ali palavras proféticas ali. E o profeta, ele fica inserido nos 5 dons. Aí tem pessoas que dizem, não existe mais profeta. Existem. Ele não é mais para estar guiando as pessoas. Para você vir consultar e dizer, faça isso, faça aquilo. Não, não existe mais. Por quê? Porque naquela época o Espírito Santo estava ali sobre reis, sacerdote e os profetas para guiar o povo. Mas agora o Espírito Santo, nós somos o sacerdócio real. Pedro vai dizer na sua carta, nós temos o livre acesso ao Senhor. Por quê? Porque confessamos a Cristo. A sua palavra, a sua fé, a sua oração é ouvida. Você precisa entender que o que você fala tem valor. Ou seja, no mundo das trevas, ou seja, no reino, vai ter valor. E por isso nós precisamos entender o que está saindo da nossa boca. Porque uma boca que é para abençoar, como é que uma hora abençoa e outra hora está amaldiçoando? Como é que uma hora fala as palavras de Deus e outra hora fala palavras profanas? Não condiz com a palavra. Isso não é uma fé viva. Mas a fé viva e eficaz, ela profere, ela fala as palavras do Senhor. E tem poder nas suas palavras. Então você precisa entender que o que você fala, o que você ora, o Senhor está ouvindo. Mas também o que você fala que não provém da palavra, tem alguém que está a todo tempo anseiando para ouvir. Para atuar no cenário.
Então, por isso que nós precisamos entender, é por isso que Romanos ele vai dizer: ei, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, sejais transformados, renovação pela palavra de Deus. Porque nós recebemos o Espírito Santo, mas a nossa alma permanece a mesma e ela precisa ser renovada. Com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra. Então observe que o profeta ele ainda existe, mas a principal função é para ensinar a palavra do Senhor. Amém? O profeta é um dom ministerial. Deus concedeu o ministério do profeta, que atua acima de tudo como um pregador ou um mestre da palavra. Ele vai pregar e vai ensinar a palavra do Senhor. Amém? Aí veja que o dom da profecia e o ministério do profeta são coisas distintas. Não é apenas o profeta que vai profetizar, mas o profeta ele está ali, ele vai também vai estar inserido no ministério do profeta o dom da profecia. Mas são distintos. Veja, sabemos que existe o dom espiritual da profecia. No entanto, apesar desse dom estar presente no ministério do profeta, ele é distinto do seu dom ministerial. Existe o dom espiritual e existe também o dom ministerial do profeta. E a profecia é um dom espiritual. Você também vê que uma pessoa leiga, Deus pode trazer, o Espírito Santo trazer ali para ele e ele profetizar. Mas isso não quer dizer que ele é um profeta ou que ela seja um profeta. É porque foi trazido para essa pessoa, através do Espírito Santo, o dom para a profecia, para profetizar. Mas isso não vai fazer dessa pessoa um profeta. Veja que há diferença. O dom espiritual é dado pelo Espírito Santo, visando um fim proveitoso. Quando é e a quem ele quer dar. Às vezes, alguém que busca, ele vai receber. Mas para algo proveitoso. E é o Espírito Santo que dá. Já o dom ministerial, nós aprendemos aqui, é o próprio Jesus que separa as pessoas. É dado por Deus para algumas pessoas, escolhida por Ele mesmo para esse ofício. Veja que Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai ali encorajar as pessoas. Ele encoraja toda a igreja de Corinto para o povo buscar os dons espirituais. Ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente, que profetizeis. Então, observe. Eu estou inserido no ministério de socorros. Eu auxilio na igreja. Eu posso profetizar? Pode. Busque. Porque vai ter um fim proveitoso para isso. E o Espírito Santo vai conceder. Mas nós precisamos entender que não é porque alguém profetizou que é um profeta. Existe o dom espiritual e o dom ministerial. E aqui nós vamos ver que o profeta tem revelações e visões. Os 3 dons de revelação são palavra de sabedoria, que é o quê? Revelação sobrenatural pelo Espírito de Deus, concernente ao propósito da mente e à vontade do Senhor, referente ao futuro, que são as palavras de sabedoria. E a palavra de conhecimento é aquela revelação sobrenatural pelo Espírito de fatos na mente de Deus, concernente a pessoas, lugares ou coisas. Sempre se refere ao presente ou ao passado. Às vezes alguém vai estar ministrando e pela inspiração do Espírito Santo vai trazer as palavras de conhecimento. E aí você vai ficar: rapaz, será que falaram da minha vida para fulano e para ciclano? Esse foi uma das coisas que me fez eu crer e ter essa fé. Foi quando eu me converti, aquela pessoa estava falando de coisas passadas que só eu e Deus sabia. Que ninguém sabia daquilo ali. Não tinha como. Ele recebeu uma inspiração pelo próprio Deus.
e trouxe ali uma palavra de conhecimento sobre o presente ou sobre o passado. E através disso aqui, o Espírito Santo vai atuando, o Espírito Santo vai convencendo e vai fluindo no corpo de Cristo os dons. E tem também o discernimento de espíritos, discernimento sobrenatural para dentro da dimensão espiritual. Enxergar e ouvir na dimensão espiritual. Existe o discernimento, existe também visão espiritual, o estado de êxtase e visão aberta. E você precisa entender que toda revelação ela deve ser julgada segundo a palavra de Deus. Se alguém traz uma revelação, você tem direito de observar. Rapaz, será que está segundo a palavra? Aí se tiver segundo a palavra, você recebe. E fica com isso aqui. Veja que Deus pode lhe dar ou não uma revelação. E na maioria das partes das vezes, Ele não dá. Pois deseja que você amadureça na comunhão com o Espírito Santo que habita dentro de você e que seja guiado por Ele e pela sua divina palavra. Muitas vezes alguém está precisando algo e o próprio Deus ele vai revelar para alguém e vai lançar essa palavra. Mas o maior desejo de Deus é que nós venhamos amadurecer, venhamos ter uma comunhão com o Espírito Santo para Ele falar conosco face a face. Para não precisar Deus levantar ninguém para falar. Você falar com Ele, ter aquela comunhão. É esse o desejo de Deus. Para que nós venhamos estar com um diálogo, ter comunhão com o Senhor. A profecia geralmente vem apenas para confirmar algo que já sabemos através do testemunho interior. Às vezes Deus levanta, às vezes Deus fala algo com você e você fica, será que foi, será que não foi? Volta e aí Deus vai levantar alguém e confirma aquilo ali. Então a profecia, um dos maiores propósitos hoje é para isso. Para confirmar o que Deus já falou, irmãos. Não é para te guiar. Não é pra... Deixa eu ir ali ver se eu ouço alguma coisa. Deixa eu consultar a irmã fulana para ver o que é que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Por que Deus não está falando? Sim, irmãos, Deus está falando todo o tempo. E quer ter um diálogo comigo e com você. Basta a gente orar e ter comunhão com Ele e buscá-lo. Não é apenas com meia hora, 2 horas de culto e voltar e permanecer do mesmo jeito, sem um diálogo com Ele, sem uma comunhão com o Espírito Santo. É necessário uma comunhão com o Senhor para a gente ouvir a sua voz. Veja que as pessoas acham que o profeta ele sabe de tudo, mas não. Um dos grandes exemplos é que quando aquela mulher sunamita, o profeta ele profetizou que ela ia ter um filho, já na velhice, nasceu o filho, mas passou um período. E o menino deu uma dor de cabeça e morreu. Aí ela foi até o profeta. E aí quando ela está subindo, ele diz, veja lá, falou com o seu auxiliar, para que observasse o que estava acontecendo. Quando ela chegou diante do profeta, ela se prostrou, pegou nos pés dele, o auxiliar ia separar ele, disse, não deixe, porque ela está aflita, mas o Senhor não me revelou. O Senhor não havia dito o que estava acontecendo. Ela é quem foi contar que o menino havia morrido, contou a situação, e eles foram lá, você vai ver que ele foi lá e orou. Mas não foi, ele não sabe de tudo, mas é pela uma inspiração de Deus. E Deus, se Ele quiser, Ele vai revelar. Então, isso de negócio de estar consultando as pessoas, nós precisamos entender a palavra, para a gente não cair. Tem muita gente aí vivendo erradamente por conta de negócio de profetada mesmo. De ouvir, e muitas vezes as pessoas dizem, mas o irmão ou a irmã é usado demais por Deus. Deixa eu ir lá. E às vezes é alguma coisa dele mesmo. Lembra de Davi? Que quis fazer um templo. Aí o profeta diz, faz, que Deus é contigo. Faz tudo que tiver no teu coração, que Deus é contigo. E depois Deus foi lá com o profeta e disse, e esse negócio aí? Em outras palavras, não estou de acordo com isso aí não. Aí teve que consertar aquilo ali. Diz, ó, vai fazer, pode fazer o tempo, mas quem vai fazer é teu filho. Porque as tuas mãos estão sujas de sangue. E aí Davi, ele não vai construir o templo. Quem vai construir é quem? Salomão. Mas o outro diz, não, Deus está contigo, vai. Então é aí que muitas vezes as pessoas se perdem, irmãos.
Aí se frustram com algo que não foi Deus que falou, e as pessoas ficam com raiva de Deus. Mas o Senhor não disse? E o Senhor não falou com o irmão fulano e ciclano? Mas Deus falou comigo? Porque primeiro Ele tem que falar conosco, irmãos. Para depois Ele poder confirmar através de alguém. Então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos para o Senhor tem grande valor. Tem grande importância no reino. Então você foi inserido no corpo de Cristo para exercer as boas obras. As boas obras de Deus. Existem as obras através da nossa fé viva e eficaz. Então nós precisamos entender, irmãos, que existe muita coisa para fazer no reino de Deus. O próprio Cristo disse, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Orai! E você é um deles. Deus conta com você. Deus conta comigo e com você para fazer a obra. E deixa eu te dizer, não se resume apenas aqui dentro, não. Aqui é uma extensão. A gente vem, se alimenta, se prepara para prosseguir lá fora. E anunciar a Cristo. E anunciar as verdades de Deus. E dar bom testemunho. E dar fruto mesmo. Você foi gerado para dar frutos. E frutos que permaneçam. Então guarda essa palavra no teu coração. Na próxima quinta nós vamos estar finalizando. Nós vamos estar falando mais sobre os 5 dons. Sobre o evangelista. Sobre o pastor, o ministério de pastor. Que foi designado pelo próprio Deus. Muitas pessoas se intitulam. Mas não foi recebido, não foi separado para aquilo. E está cheio de gente aí dizendo que é pastor. Mas você vai ver que através das obras se bate mesmo com a palavra. E aí a gente vai discernir. Não é para a gente saber quem é e quem não é, irmãos. É porque quando a gente conhece a verdade, a gente vai identificar o que não é de verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não é verdade? Quem é de verdade sempre vai saber quem é de mentira. Não tem para onde correr. Não adianta. Então guarda essa palavra no teu coração. Deus tem um plano, Deus tem um projeto na tua casa, na tua família. E é através da tua família, da tua casa, que nós vamos influenciar gerações. Nós vamos influenciar, nós vamos alcançar as pessoas. E deixa eu te dizer, e as bênçãos do Senhor, aí quem sabe alguém diz, não, eu tenho que fazer o meu pé de meia, eu tenho que me ajustar aqui. Que na minha velhice, pastor nenhum vai me sustentar, não. Tem gente que é ignorante, irmãos. Mas deixa eu te dizer, que quando a fé é verdadeira, genuína, e você entende para que foi chamado, você não vai correr atrás de bênção. Porque a palavra diz que ela vai nos alcançar. As bênçãos vai nos alcançar. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, irmãos. Administre que tem tempo. Existe tempo para isso. Sabe por quê? Porque na Bíblia, todos que o Senhor chamou, eu não vi nenhum desocupado. Nenhum fazendo nada. Todos estavam ocupados. Por quê? Porque é a graça de Deus. É o favor de Deus que vai fazer acontecer. Não é pelas nossas próprias forças. Não adianta você, eu não consigo. Deus chamou. É Ele quem vai garantir. Moisés diz, eu não sei nem falar. E o povo vai dizer que Moisés era gago. Mas Deus diz, mas é através da tua vida. Então não adianta você querer passar o bastão que Deus colocou na tua mão para outra pessoa. Porque o que Deus tem na tua vida é com você e pronto. Você pode negligenciar o que Deus chamou para fazer. A obra não vai parar. Ele está fazendo isso para a gente se envolver, né? É para você se envolver. Porque é a palavra. É para você se envolver mesmo. E quando a gente se envolve, irmãos, aí tem gente que diz, eu não estou nem preparado. Mas é Ele quem vai preparar. É Ele quem vai fazer. Só se lança, só se coloca na posição. Lembra eu falei aqui há poucos dias, os religiosos, os marginais da religião. Que o marginal é aquele que fica à margem. Tem gente que acha que marginal é bandido, né? Mas o marginal é aquele que fica na margem. Lembra do cego de Jericó? Estava à margem ali. Mas Jesus passou, ele diz, ei! E clamou Jesus. O povo não vai nem te ouvir. Aí Jesus ouviu porque ele falou diferente. Ele disse, é Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Clame por misericórdia mesmo, irmãos.
Clame por ele mesmo, porque ele vai te responder. Ele te ouve. O véu foi rasgado de alto a baixo. Faz prova dele mesmo. Ele te prometeu algo. Chega diante dele e diz: Senhor, o Senhor prometeu. E aí? Que ele vai te ajustar. Ele vai dizer porque não está acontecendo. Quem sabe a gente culpa a Deus, mas o problema é que a gente está na margem e não se posicionou. Aquele cego, ele largou a capa e se mandou. O que é que tu quer? Ele diz: eu quero ver. Ele diz: então pronto, enxerga. Saiu dali enxergando, veja. Sabe o que aconteceu? Ele não voltou para onde ele estava. E uma prova disso foi a fé. Largou aquela capa. O governo dava uma capa para quem tinha alguma deficiência. E aí ficava pedindo esmola. Ele disse: não, Jesus passou. E ele sabe o que ele fez? Prosseguiu junto. Porque não tem como nós nos encontrar com Jesus e ficar na margem e ele prosseguindo. Ei, existe uma visão de Deus para a gente andar junto e prosseguir. E você não vai ficar para trás, porque você precisa se juntar para a gente seguir rumo a uma terra prometida, rumo a Canaã celestial. E em meio a esse percurso, tem maná caindo do céu, tem água jorrando de uma rocha, tem provisão de Deus em meio a esse percurso. E você não precisa olhar nem para a esquerda, nem para a direita, e nem para o que está atrás. Esquece o que está para trás e prossegue avante. Ah, mas lá era assim, era assado, é tudo igual. E Deus está dizendo: não é tudo igual não, porque eu te chamei foi para mudar. A mudança vai acontecer através da tua vida, e Deus está contando com você. O que você mais fica indignado e acha errado é o que Deus está chamando para você designar. Vem aí, conserte. Porque, irmãos, eu sempre observei as escrituras e via muita coisa errada acontecendo. E Deus diz: pois prega a verdade. Tudo aquilo que lhe incomodar. Quem sabe o que é isso? O propósito de Deus querendo sair para acontecer. Para você abrir a boca e falar, e falar. Ah, mas o povo vai... Doa quem doer, irmãos. Ei, eu estou aqui para pregar a palavra. Deus te chamou para pregar a palavra. Deus te chamou para fazer a diferença. E aí você vai dizer: eu vou mudar isso aqui. Já observou quando se levanta alguém? Aquele homem, Martin Luther King, ele se levantou por conta de uma causa. Ele estava indignado com aquilo ali, ele se levantou. Sempre quando alguém se levanta por conta de uma causa, as pessoas vão criticar e vão reclamar. E assim é através do nosso propósito também, irmãos. Está indignado? Não culpe Deus. É Ele te levantando e dizendo: pois vai e conserte. Vai e conserte. Vai e bota em ordem. Ah, mas isso está errado, está aquilo. Entra na unção e faz. Entra na unção e faz. Porque sem a unção, sem o revestimento, a gente não faz nada. É através do poder da palavra. Do que Ele designou. Existe um propósito dentro de cada um que adentrou aqui. Ah, eu não queria nem ouvir isso. Mas é o que Deus preparou. Guarda. Guarda. Às vezes a gente vem, irmão, sai até com raiva mesmo da palavra. Porque a palavra confronta. A verdade sempre vai confrontar algo que está errado em nós. Mas não é para te expulsar e não vir mais. É para a gente se ajustar. É para a gente se ajustar. Quando eu me converti, tinha um abençoado lá, irmãos, que só falava em droga. Ai, que meus filhos é aquilo e meu filho é assado. E eu vinha das drogas. Eu vinha do tráfico. Eu vinha do que não prestava. E parecia que o homem estava confrontando e eu sem querer. Eu digo: rapaz, não vou mais nem pisar aqui. Parece que esse homem está sabendo é de minha vida, porque só fala isso. Deixa eu te dizer, eu permaneci. Essa pessoa sumiu. E depois eu fui descobrir quem eram os filhos. Sem querer descobrir. E não era aquilo que ele estava dizendo. Porque ele não estava condizendo com a palavra. Mas Deus, nós somos levantados para isso. Às vezes a mensagem pode confrontar. Às vezes é até alguém confrontando mesmo. Mas permanece no que Deus te chamou para fazer. Fica firme, irmãos. Fica firme, minha irmã. Chega desse negócio de meio termo. Chega de morno, frio. Vai ser vomitado. Imagina a gente ficar morno ou frio, não esquenta logo, não se junta para pegar essa tocha e prosseguir avante. Morno ou frio vai ser vomitado. E deixa eu te dizer, é triste a gente perder tempo na casa do Senhor e quando chegar aquele dia,
Se cumprir um louvor que tem, quando acordar vai ter surpresa. Ir para o inferno. Mas eu confessei. Mas viveu? Mas viveu? Jesus diz, naquele dia, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Aí vão dizer, mas eu profetizei em teu nome. Eu curei em teu nome. Gente que tinha os dons. Dom não salva. Dom não salva. Mas é necessário uma vida de santidade para exercer os dons. Para exercer os dons. E ele vai dizer para aqueles que tiveram os dons, irmãos. E isso é triste. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. E porque eu vejo alguém praticando a iniquidade, eu vou sair? Não. Porque no final é eu e Deus. Não tem nada a ver com minha esposa, se ela louva, se ela faz certa comunhão com Deus. Eu achar que vou por causa dela. Não adianta o pastor fazer certo e eu dizer, oxe, eu estou batendo ponto aqui, o pastor está vindo, eu estou cumprindo as escalas, o pastor está vendo. E enganar a si mesmo, irmãos. Ei, é tempo da gente se despertar e viver a verdade de Deus. Ah, mas eu não quero. Aí é você e Deus também. Mas não existe meio termo. Ou é ou não é. E nesse caminho tem felicidade. Nesse caminho tem bonança. Sabe por que tem gente? Ah, eu estou cansado de ser. A vida do crente é sofrida. Quando você ouvir alguém falar isso, é porque não entendeu ainda o chamado. Não entendeu ainda o ministério. O propósito que foi chamado, irmãos. Porque anseia. É passando perseguição. Um grande exemplo é Jeremias. O povo lança ele num buraco. E Deus ali com ele. José vai para uma prisão. E Deus com ele. Porque aonde quer que você for, ele vai. Ele vai junto. Isso é que é o bom. E aqueles que não têm mais a fé viva? Que morreram espiritualmente? Que estão envergonhando o evangelho? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para prosseguir. Independente do que aconteça, Deus nos chamou para prosseguir. Guarda essa palavra no teu coração. E fica firme com a palavra de Deus. Prossegue firme em nome de Jesus. Amém?